Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui conosco. A gente continua aqui conversando sobre o capítulo 6, agora a parte 2. Lembrando que a gente tinha visto que o, o obsessor, o Libório, tinha se aproximado da nossa amiga, da nossa médium, amiga a Eugênia, que era uma pessoa muito doce, e que ela tem uma psicofonia consciente, o que significa que ela percebe as sensações, ela consegue filtrar as palavras, inclusive ela segura aquele espírito de alguma forma, né, para que ele não faça bagunça, não atrapalhe o trabalho espiritual. Então, a semana passada, a gente analisou bastante a dor mental e a dor física que o Libório sentia depois da morte, né? E aquela análise de que como sente dor física se não tem mais corpo físico, né? E a gente fez essa reflexão de que as dores morais são tão fortes que realmente elas aparecem no corpo físico como se fossem mazelas mesmo, né? Ele faz inclusive a comparação de um tumor cerebral. E aqui a gente vai estudar a partir de agora o que acontece com a nossa irmã obsediada, a Sara, né? E a gente vê aí com aulas três áreas bem grandes. Uma é essa perturbação mental que ela passa e que vira até uma fobia, que me fez pensar, né? Que muitos de nós conhecemos pessoas que têm fobias várias, síndrome de pânico, síndrome de toque, etc. Isso pode ser ter uma causa de uma influência espiritual ou pode ser uma causa física e pela causa física normalmente tem um agente espiritual também. Eu acho importante a gente entender que o agente obsessor, mesmo nesse caso, que a gente entendeu que o Libório não era um inimigo de outra vida, era simplesmente um desencarnado que tinha um vínculo afetivo muito grande com ela, ele passava para ela toda aquela sensação horrível que ele mesmo sentia. A influência espiritual dele atingiu o corpo físico dela ao ponto dela estar doente, dela estar desnutrida, né? Essa ação mental do obsessor altera o nosso campo mental, alterando o nosso campo mental, a gente plasma o nosso perispírito e o nosso corpo físico trazendo doenças. Isso é muito importante a gente saber. Muita gente fica pensando, mas e aí? E a terapia dos passes, essa bioenergia, né? O que que ela vai fazer? Ela é um grande alívio no aspecto que ela vai fazer essa limpeza espiritual, ela vai afastar esse espírito obsessor da encarnada, né? Mas os efeitos que foram gerados na matéria, no corpo físico da moça, vão precisar ser tratados. Por isso que a gente sempre ouve que a terapia do passe não dispensa a medicina normal, a medicina que a gente conhece tradicional, ou um psicólogo, ou um psicanalista. Nesse caso, ela está com fobia, ela está desnutrida, ela teve problema no corpo. Ela vai precisar de tudo, né? Uma coisa não dispensa a outra. É, a gente lembrar que corpo, mente, espírito estão interligados. Isso significa que quando eu mexo em um, eu mexo nos três, é como se fosse um efeito dominó, né? Então, se a gente conhecer alguém que está passando por uma situação dessa, que passa por fobias, que passa por síndromes de pânico, que passa por depressão, a gente pode aconselhar a terapia do passe. Não é o único agente, mas é um agente que vai facilitar a restauração do corpo físico e mental. E aí ele faz uma outra comparação, né? Colocando o obsessor como se ele abraçasse a encarnada como uma era abraça um tronco, né? E aí a gente vê que nesse abraço é um abraço vampiresco, né? Em que ele suga as forças da encarnada para conseguir se sentir melhor. Isso é importante a gente perceber, porque muitas vezes vocês vão ver em outros livros espíritas falando, não, que o obsessor está abraçado, ele está pendurado, ele está nas costas do encarnado. Então, ele está realmente sugando, ele está como se fosse um parasita. Nesse caso,
um relacionamento simbiótico, porque a gente vai ver que a Sarah que está chamando ele pela saudade dela, ela acabou atraindo ele. Mas é o obsessor sugando as energias para que ele consiga fugir das próprias dores que ele está sentindo, da sua realidade desequilibrada, né? Já que ele chegou como um doente mental no plano espiritual pelas próprias escolhas que ele tinha feito. É um espírito que está vampirizando a sua presa. É uma palavra, eu acho que até um pouco assustadora, né? Quando a gente pensa nisso, mas é importante a gente ter consciência de que o obsessor, ele consciente ou inconscientemente, ele está atingindo o encarnado. E aí, vamos falar um pouco do que está acontecendo dentro da sala agora, né? E Aulus usa essa expressão de enxertia neuropsíquica na psicofonia consciente. O que ele quer dizer isso? A gente já falou disso um pouquinho na aula passada, né? Que o espírito debruça na médium como se estivesse debruçando numa janela. A Eugênia, muito cautelosa, por quê? Porque ela sabe que o espírito é um espírito ignorante, menos evoluído do que ela fica a centímetros do seu corpo. A Eugênia, espírito, né? Então ela se afasta do seu corpo físico, ela está vigilante, ela está controlando a situação. Ela se liga àquele espírito comunicante através de fios luminosos saindo da sua fronte até o cérebro do comunicante. Então ela consegue filtrar, ela está escutando pela sua mente, né? As palavras, os termos, tudo que ele está usando. Ela tem consciência do que está acontecendo. E dessa forma, o espírito comunicante ele está expressando as suas dores, o seu sofrimento, mas sem abusar da oportunidade, da caridade que está sendo feita pela Eugênia, né? Por quê? Porque a médium está controlando todos os movimentos do comunicante. Inclusive, ele fala aqui, quem está me aprisionando aqui nessa cadeira, né? Por que que eu tenho essas, como se diz, correntes, né? E aí o mentor Aulus explica, na verdade, 50% dessas correntes vêm aí da mente da própria médium que está fazendo com que ele se comporte, porque ele fala, eu estou com vontade de esbofetear todo mundo, quem é que está me segurando aqui, porque eu não levo desaforo para fora, né? Para casa. Então, esse doente mental, ele tem uma consciência parcial do que aconteceu na vida dele. E a gente vai ver isso no final do capítulo, né? E ele precisa desse ajuste, né? E por isso, dessa experiência aí mediúnica para conseguir ter maior entendimento a respeito da sua própria situação. E aí, o que aconteceria se esse espírito comunicante resolvesse abusar? Imediatamente a médium, uma médium que seja equilibrada como a Eugênia, ela desligaria. Ela abre o olho e fala: pronto, acabou, não faço mais, não brinco mais. Por isso, e ela tá tendo aí todo o auxílio do plano espiritual ao seu redor, tem aí a proteção do centro espírita. A gente vê que é um centro espírita pequeno, mas é um centro espírita sério. Por isso que a gente não pode fazer brincadeira de receber espírito em casa. Porque muitas vezes dentro do nosso lar a gente não vai ter esse nível de proteção como a gente tem dentro de um centro espírita. Dentro da nossa casa, a gente não vai ter a cobertura espiritual que possa proteger a gente no momento em que o espírito tente desarvorar, fazer alguma coisa errada, né? Mas é muito importante a gente perceber isso, esse controle, o equilíbrio da médium, né? Ela não chegou aí sem nenhum esforço. Ela não é assim sem nenhum esforço. Teve muito estudo, teve trabalho, teve disciplina, teve amor, teve o amor em ação, né? No aspecto dessa vivência da caridade séria, né? E aí, num momento como esse, que eu acho que é importante, né? A gente está vendo isso.
pro dialogador, que é o Raul Silva, ou para Eugênia, eles não estão preocupados quem foi Libório, onde é que ele morreu, quando é que ele morreu, quem que ele conheceu, se ele era rico, se ele era pobre, Não, que é aí que é a beleza da mediunidade, que é essa caridade que a gente não conhece a face da pessoa para quem a gente está fazendo, né? Para o espírito que a gente está fazendo. Agora, imagina numa situação dessa: esse homem está aí preso há 5 anos, ele não tem merecimento para ser ajudado. Ele está sendo ajudado porque a Sara, a encarnada, foi pedir ajuda. Ela buscou, ela bateu na porta. Jesus já falou isso para a gente: batei e abri-se-vos, pedi e obtereis, né? Buscai e achareis. Ela está buscando, a intenção é real. Mas para ela ser ajudada, ele precisa ser ajudado. Então, graças a Sara, ele está sendo ajudado. Aí ele recebe essa ajuda. Vamos pensar como é que as pessoas que gostam do Libório vão se sentir agradecidas ou não a esse grupo espírita. Então, é dessa forma que a gente vai construindo a nossa rede de amigos no plano espiritual. A gente ajudou uma pessoa, mas de repente tem 5 pessoas gratas nesse momento. Se ele fosse casado, se ele tivesse pai, mãe, filho, etc. A gente não sabe, não é? Então, o Libório, ele escuta as acusações da própria consciência pela sua tela mental. Ele está vendo pelo corpo de Eugênia. Ele se sente acorrentado na cadeira, né? Então, através dessa interação, a gente já consegue perceber a qualidade de espírito que está ali. Pelas palavras, a gente sabe quem é. Então, não é necessário que exista um médium vidente ali falando, não, ele é assim, ele é assado, ele tem mão assim, ele tem mão assada, ele está todo desconjuntado, está cheirando mal. Não, não precisa. E da mesma forma que a gente reconhece um desencarnado pela qualidade do comportamento dele, a gente vai conhecer um encarnado pela qualidade do seu comportamento também. E muitas vezes a gente esquece disso. E a gente continua convivendo com pessoas de baixo escalão moral, entre aspas, pela livre e espontânea vontade. Eu estou vendo que essas pessoas não são boas convivências para mim. Paulo falou para mim: nós somos todos cercados por testemunhas invisíveis. Nessas testemunhas invisíveis, existe uma troca de energia entre nós encarnados e desencarnados. Então, essas escolhas das amizades da gente são muito importantes para a nossa saúde mental. E como a gente está vendo aqui, para a nossa saúde física também. Nesse caso, esse trabalho mediúnico está sendo eficaz, eficiente, bem-sucedido, por quê? Porque os médios que estão fazendo suporte para Eugênia estão concentrados, estão colocando amor, estão colocando atenção. E se ela tivesse andando com uma pessoa como o Libório? O resultado seria que ela poderia estar numa situação de doente física, doente mental, como a Sara. Isso é importante a gente lembrar, gente. No momento em que a sociedade que a gente mora, num planeta de transição, tá em ebulição. Tem muita coisa que é feita na sociedade que é vista como certa, aceita como ok, quando não é ok. E a gente traz para dentro de casa essas pessoas. E a gente convive. E a gente vai tomar café. E a gente vai no restaurante. Então vamos fazer. E acho que mesmo pensando, né? Eu, mãe de adolescente, mas todas nós que somos mães, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Porque o nosso papel muitas vezes é chamar a atenção dos nossos filhos. Porque escolhas de má amizades independe da idade, né? A pessoa pode ter 60 anos e continuar fazendo escolhas de amizades ruins, de pouca qualidade. Então, nós como pais, o que é que a gente pode fazer? A gente pode sugerir, falar, presta atenção, olha o que ela está fazendo, olha o que ele está fazendo. Isso não é bom, isso não está certo. Você conhece o lado espiritual. E chamar a atenção para proteger aquelas pessoas que a gente ama, né? Que muitas vezes têm a idade cronológica, mas não têm a idade da maturidade espiritual, né? E Eugênia?
Eu achei lindo, né? Então, ela é o modelo de médium aí. Comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo como se fosse uma enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Olha aí, amor. Pela corrente nervosa, a gente viu aqui, né, saindo do cérebro, do frontal dela para o cérebro, conhecer-lhe-á as palavras na formação. Então, ela tem consciência do que está sendo dito. Ele quer falar palavrão? Ela fala, não, 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 não. Vamos trocar essa palavra. Apreciando-as previamente, uma vez que os impulsos mentais dele lhe repercutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Isso eu acho que é importante a gente falar. Por quê? Porque um trabalho mediúnico é um trabalho desgastante. Eu posso falar por mim. Eu chego do trabalho mediúnico, eu estou muito cansada. Eu durmo por horas. Então, não só é importante essa preparação para o trabalho mediúnico, como a gente guardar um tempo para a gente conseguir se refazer depois do trabalho mediúnico também. Se alimentar bem, com frutas, com verduras, com alimentos que sejam nutritivos, porque existe uma perda de energia muito grande durante um trabalho mediúnico, né? A doação é muito grande. E também se se programar para conseguir descansar, ter uma noite tranquila na noite da véspera, na noite seguinte, né? Para conseguir refazer o corpo dessas marteladas que acontecem. Agora, vamos pensar. A médium estava recebendo aquela martelada durante aqueles 10, 15 minutos. E o que estava acontecendo com a Sara nos últimos 5 anos da encarnada? Aí a gente vê a doença, as fobias, a desnutrição, a perturbação mental. A gente não sabe, ela deve estar deprimida, ansiosa, com síndromes sei lá quais, por causa dessas marteladas mentais, né? Aí ele continua. Pode assim frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, fiscalizando, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. Então, ela está preservando o corpo dela, né? O comunicante e representação, mas é o médium que é o dono da vontade. Eu achei lindo isso. Nós somos donos da vontade, a gente não tem que ser marionete na mão de obsessor. O primeiro socorrista, nesse momento, é a própria médium. Ela é que está regulando aí a sintonia do espírito comunicante. Daí a importância do médium estudar, trabalhar sua reforma íntima. E, de novo, ninguém é perfeito aqui. Se a gente fosse perfeito, tudo bonzinho, anjinho, com a auréola e asinha, ninguém estava aqui na Terra. A ideia é, não é necessário ter perfeição moral, não é dizer que a gente nunca vai perder a paciência com o filho, com o marido, com a esposa, com gato, cachorro. Não é isso. Mas significa que a gente vai estar consciente, prestando atenção todo dia, avaliando como é que a gente está andando, o que que a gente está fazendo, quais são as nossas emoções. E procurando se melhorar. Quando a gente ressente aquelas emoções de raiva, de rancor, de medo, de desespero, de ansiedade do futuro, a gente fala assim: opa, não, isso não é bom para mim. E a gente troca essa emoção por uma emoção positiva, né? E aí a gente vê no momento dessa conversa, no momento de uma comunicação mediúnica, a gente precisa ficar perguntando quem você é, qual que é o seu nome, o que que você fez, de onde você veio, por que que você está aqui. Não, a gente abraça com pensamento, com amor, né? Aquele que está vindo. Essa curiosidade desnecessária, ela não tem caridade. É simplesmente uma curiosidade. A gente viu essa curiosidade partindo do André Luiz no começo do livro, que ele ia lá no nosso lar perguntar um monte de coisa que era desnecessária para as pessoas que estavam recebendo atendimento em nosso lar. E aí a Narcisa fala para ele: para com isso, André. Isso não é importante.
Está aqui para ajudar. Esse espírito está buscando ajuda. Por isso que ele está aqui, né? Então a gente tem que deixar de lado esse questionário banal, que muitas vezes a gente tem essa curiosidade de gato, né? Aqui, né? Como a minha mãe fala, filho de quem, né? Então, para a gente não ter isso, se não vai ajudar, não é bom, né? E no caso de um trabalho mediúnico, essa alienação mental do comunicante faz com que ele não saiba nem responder direito, ele pode ter amnésia, ele pode não falar coisa com coisa, ele não vai estar em condição para expressar os seus pensamentos. Então é perda de tempo, né? O espírito, nesse caso, o Libório, ele toma consciência parcial do que está acontecendo, no momento em que ele está usando o corpo da médium. E é só depois que é mostrado para ele aquela tela, é que a gente vê que ele consegue recobrar sua memória, né? Então, voltando um pouquinho para o livro dos médiuns, só lembrando que todas as pessoas, todos nós temos um grau maior ou menor de mediunidade. Por quê? Porque isso é uma faculdade inerente a todo mundo, que nem inteligência, né? Isso significa que mesmo as pessoas que não são médiums extremos recebem interferência do plano espiritual. Eu vou repetir. Todos nós estamos sendo influenciados todos os dias, o tempo inteiro. Aí cabe a nós prestar atenção na qualidade dos pensamentos que a gente está tendo, para ver se eles são congruentes com os valores que a gente tem na nossa vida. Se eu tiver um pensamento de ir lá e começar a destruir todo o meu jardim, matar uma pessoa, jogar um copo na cabeça do meu filho, eu vou pensar, não, isso não combina comigo, isso não é meu. Mesmo se isso acontecer no momento de raiva. Eu tenho que entender que esse não faz parte do meu comportamento. Jogar copo na cabeça das pessoas, né? E o que que acontece quando a gente vê um médium inseguro, falando, ah, não, mas eu tenho animismo, mesmo quando tem mediunidade ostensiva, né? Como num caso desse. Será que eu não estou sonhando? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí a gente vê que o momento que o médium começa a questionar o que ele está fazendo, as ideias que ele está recebendo, ele está perdendo a oportunidade de socorrer. Ele se desconecta com a fonte e deixa de ajudar, né? Então, nós precisamos ter consciência do nosso papel, fazer o melhor que a gente puder e entregar, confiar nos mentores, confiar que essa intercessão, que essas sugestões vão estar chegando a nós como elas deviam estar chegando. Quando a gente tem intenção de ajudar, né? Yes, A she's so gente. adorable. She's with us for 2 months Aí only, eu but vou colocar você em mudo, I tá? used to have. Quando a nossa intenção é ajudar, a gente tem que entender que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E a gente vai estar sendo sempre envolvido e sustentado pelos amigos do bem. O médium vai estar sendo sempre o primeiro socorrista. Daí a importância da nossa renovação moral. Como? Através do estudo, através do trabalho. Reflexões como essa, em que muitas vezes a gente nunca tinha pensado. É importante a gente parar para pensar. Se o médium cair, o seu padrão vibratório, no momento de um trabalho socorrista, seja um médium comunicante, seja um médium que está dando suporte num trabalho mediúnico, o trabalho não vai ser mais eficiente. Então, aí a gente vê o Raul sendo o médium que vai que tá conversando, a gente está vendo aí a Eugênia, que é a médium comunicante, mas a gente está vendo que existem outros médios dentro desse grupo dando sustentação, pensando no bem. Eles não estão pensando na
comida que precisa ser feita, no prato que não comeu direito, nos deveres que tem que fazer depois. Não, eles estão ali, presentes, de mente e coração. Então, para a gente fechar a nossa análise do estudo de hoje, eu coloquei essa frase do Libório: ninguém ofende sem revide. Então, quantos de nós não falamos, não levo desaforo para casa? Para mim é tomar lá da cá. Bom, a gente está vendo o resultado do tomar lá da cá do outro lado, né? Aqui fica parecendo que está certo, é aceitável pela nossa sociedade, isso dentro do trabalho, isso dentro de casa, né? Não deixo ninguém me ofender, mas a gente está vendo. E aí, isso está mostrando o quê? Tá apontando a pouca evolução moral que a gente tem. A outra coisa é a gente entender que existem doentes mentais, doentes espirituais e doentes de doença física. No caso do obsessor, a gente está falando de um doente mental do ponto de vista espiritual. É um louco do ponto de vista espiritual. Então, se eu, da mesma forma que eu teria amor e compaixão em tratar uma pessoa que está no manicômio, que não sabe o que está falando, fazendo, eu tenho que tratar com compaixão aquele obsessor, até o meu obsessor. Daí a importância da gente rezar por aqueles que nos querem mal, a quem nós ferimos, porque a gente não sabe o que a gente fez. Se uma pessoa não quer mal para a gente, é porque alguma coisa a gente fez para essa pessoa, pelo menos ela entendeu assim. Pode não ter sido a nossa intenção. Mas toda vez que a gente leva essas sensações, esses valores para o plano espiritual, a gente está vendo que a gente chega como uma pessoa, um doente, um louco. E a terceira coisa é essa alteração no corpo físico por conta das obsessões. E isso a gente vai ver em muitos outros livros de André Luiz, em que ele estuda aí casos de, não só de André Luiz, mas também Divaldo, Haroldo, falam das pessoas que estão em hospitais para pessoas que têm problemas mentais, que todos eles têm um caso pesado de obsessão, né? Então, a gente entender que a nossa mente, a qualidade dos nossos pensamentos vão estar influenciando o nosso corpo físico. Eu posso curar o meu corpo através do meu pensamento, a gente vê Luiz e Rey falando disso, né? E a gente pode adoecer o nosso corpo pelo nosso pensamento também. E aí é nossa escolha. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e agora a gente pode conversar um pouquinho. Quem quer comentar? Quem quer comentar? Se ninguém quer falar, vou falar. O relógio está andando. Quando você falou de obsessão adoecer o corpo físico, eu lembrei daquele caso conhecido do filho do Dr. Bezerra, Bezerra. né? Anos de obsessão ferrenha, o moço, o obsessor se despertou, foi embora, mas ele já estava com o corpo físico tão abalado, tão estragado pela ação do mal, que ele não ficou normal. Desistiu. Né? Outra coisa que eu achei interessante aqui na nossa reflexão foi quando você falou que todos nós somos médiums. Varia os tipos de mediunidade, varia o grau de maturidade dessa mediunidade. Mas a gente pode pensar na mediunidade como uma ferramenta, como um instrumento. Aliás, é uma ferramenta espiritual, um instrumento de trabalho que a gente precisa cuidar, zelar, desenvolver. Uns podem comprar uma ferramenta
de terceira classe, outros de segunda, outros de primeira, mas todos nós temos a nossa ferramenta mediúnica. E para melhorar a qualidade, a gente tem que estudar, né? O desenvolvimento da mediunidade, o melhor recurso para o desenvolvimento da mediunidade é o estudo. E quando você falou de tudo que está nesse capítulo, eu achei, como sempre, lindo e importante. Mas o quão claro André Luiz deixa a força do pensamento, pensamento, energia criadora, para o bem ou para o mal, eu me lembrei que eu li essa semana, não sei mais onde, nem de onde, uma historinha que fala de um cavalo, de um fazendeiro que anda cavalgando por uma estrada, de repente ele tropeça num tronco que estava lá no meio da estradinha. O fazendeiro, quando tem oportunidade, volta lá, arranca o toco, nivela o piso e evita acidentes futuros. Pois o texto dizia que toda vez que o cavalo passava naquele lugar, que não tinha mais toco, que não tinha sinal de toco, que ele desviava. E o mais incrível que eu achei é que nasce um filho desse cavalo e o cavalinho também estranhava aquele pedaço, também desviava. O que é isso? Condicionamento energético na mente. E a gente, pelo visto, aí passa de pai para filho. Então, os nossos medos e etc., tem sempre esse registro nessa dimensão espiritual, psíquica, né? Mais uma oportunidade da gente lembrar a importância de vigiar a qualidade dos nossos pensamentos. No momento que a gente está em transição planetária, né, que 90% da população, como diz o Divaldo, está nesse sono psíquico, Consciência adormecida. vivendo para comer, dormir, trabalhar e fazer sexo só. A gente faz essa analogia com a crise de saúde mental que a gente está vendo e é óbvio que isso vai acontecer, né? Se todos nós somos médiums, se 90% das pessoas estão vivendo como Libório, o que vai acontecer? E aí, o que cabe a nós? A tratar isso como normalidade, fazer igual, ou fazer o melhor que a gente pode e continuar trabalhando a nossa reforma íntima, né? Nos educando e educando pelo nosso exemplo, né? Porque energeticamente a gente muda o nosso campo mental, mas a gente muda o campo mental que está ao nosso redor também. Então, eu já falei isso para vocês várias vezes, mas é nos momentos de crise, nas horas difíceis, que a gente tem que estudar mais e trabalhar mais. E que normalmente a gente faz o contrário. A gente se afasta. Estou muito ocupada, estou com muito problema. Não, é nessa hora que a gente está nessa fragilidade emocional. Consequentemente, o nosso pensamento muito mais instável é que a gente tem que focar em coisas positivas para que essas coisas positivas segurem a gente, sirvam como um alicerce para que a gente consiga viver bem, né? A gente viu no outro capítulo a importância da gente aprender a morrer, né? Então, eu aprender a morrer, mas eu também aprendi a viver bem. Aprender a viver, prevenir acidentes. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Rosário, você está no mudo. Quando ele pergunta, o Libório, quem o aprisiona ali, quem o deixa afivelado, um móvel pesado, eu registrei assim que quantas vezes nós somos aprisionados por nós mesmos. Também é. Mesmos nos prendemos, nos agarramos até a sentimentos que não são positivos, que não são para o bem, que não são edificantes,
E às vezes a gente procura encontrar no outro, né, o que o outro está fazendo para a gente, mas é a gente mesmo se aprisionando. E parece tão fácil quando a gente ouve, quando a gente estuda, assim, trocar os sentimentos negativos pelos positivos. E é essa a chave, não é? Essa é a chave da nossa caminhada, do nosso aprendizado, trocar os sentimentos e procurar agir sempre, em qualquer situação, pelo amor e por amor, com amor. É isso aí. Aí a qualidade da vida da gente fica melhor, né? Melhor. E lembrar de buscar ajuda do passe, buscar ajuda do médico, buscar ajuda do psicólogo, né? Porque ninguém aqui é super-homem, todo mundo tem problema. Tem fases mais fáceis, fases menos fáceis e fases muito difíceis. É Então, a orar e gente... vigiar de 2000 anos atrás. Sempre orar e vigiar. Então, vamos assim agradecendo a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, os mentores do centro que estiveram aqui conosco nessa noite. Agradecendo pelos ensinamentos que nos foram trazidos, para que nós possamos continuar pensando, analisando, trazendo essas palavras para o nosso dia a dia. E assim trabalhar cada vez mais na nossa transformação como seres humanos eternos que somos. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estudo. Fica conosco, protege a cada um de nós, os nossos familiares, e que possamos estar juntos hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada.